Hoje eu quero abordar o assunto da transferência e do apoio nas eleições. A cada eleição busca-se apoios para aquele candidato a vereador, a prefeito. Afinal de contas, existe a famosa transferência de votos? O que a gente pode comprovar na prática é que a cada eleição isso está em desuso, ou seja, não vem dando resultado, porque a população, na verdade, ela analisa o candidato, apesar de que a transferência, o apoio pode ser importante. Daí nós trazemos o conceito da influência. Nós, seres humanos, somos influenciáveis, recebemos influência de toda a natureza. A maior de todas é a propaganda. Na campanha existe muita propaganda. Afinal de contas, se um candidato é apoiado por um grupo de pessoas, isso dá resultado ou não? Com certeza ajuda, mas não é determinante como outrora. O simples fato de falar que um candidato era apoiado por uma celebridade, por um político que tem respaldo popular, já conferia nesse candidato uma credibilidade. Entretanto, o que a gente percebe é que o eleitor ele está analisando não quem apoia, mas sim quem é o candidato. Então, na eleição de vereador de Lafayette, nós tivemos aí algumas situações que merecem ser consideradas. Por exemplo, nós temos o Pedrinho, que foi eleito pelo PT já sucessivas vezes, que tem um trabalho muito independente, né, com o seu eleitorado, é um vereador muito atuante na Câmara e também muito próximo dos seus eleitores, muito dedicado. E ele garante aquele eleitorado. Nós temos o Fernando Bandeira, que tem uma participação no movimento da renovação carismática católica. Imagino que ele receba esse apoio desses companheiros, desses amigos que ele tem nesse movimento. Ou seja, se a pessoa está ligada a algum movimento, é verdade que isso ajuda bastante. Então, cada vereador tem uma história pessoal. Você tem aí o João Paulo, que tem desde a época do pai dele, que era o Valdir, que já foi presidente da Câmara. Isso também soma muito a questão de como essa pessoa se comporta na comunidade e também de como a família, tanto é que existe hoje na política o chamado filhotismo, ou seja, muitos candidatos que são filhos de políticos acabam sendo eleitos, né, pela tradição. É o caso também do Giuseppe Laporte, que tem a família Laporte desde a época do avô dele, que foi vereador por muitos e muitos mandatos. O próprio Dr. Benito Laporte também foi vereador por vários mandatos. Então obedece àquela tradição e muita gente acompanha essa tradição. Daí a gente pode dizer que a ideia do partido conservador, o partido mais progressista, o que é conservador, o que é progressista, a pessoa também se pauta por essa influência de conceitos, né? Se você é mais liberal, se você é mais progressista, se você é mais conservador. Tem pessoas que são mais conservadoras, tem pessoas que já são mais liberais. Então nós tivemos várias influências que vão determinar o resultado das eleições. Qual a influência que esse candidato, né, o carisma dele também é importante, como que ele se comporta diante das câmeras, a voz, o que ele fala, o conceito que ele vai levar, a ideologia que ele vai promulgar, né? Hoje nós não estamos discutindo tanta ideologia, infelizmente a política tem que ser feita de ideologia. O que é ideologia? Ideologia é a proposta de ideais, de sonhos, de utopias. As pessoas são candidatas muitas vezes, quando eleito, você nem sabe por que ele foi eleito, né? O que ele propôs para a sociedade, ou qual é a proposta que ele tem para a sociedade. Então, eu quero deixar essa reflexão da transferência, do apoio, quais são os partidos que são importantes. A gente vê que muita gente votava em partidos, né? PMDB, PT, PSDB, essa eleição totalmente descaracterizado, o voto de partido não teve relevância nenhuma, não importou em qual agremiação o candidato estava, ou seja, a influência maior foi sobre o próprio candidato. O trabalho que ele tem na comunidade, o que ele representa. A gente vê muito também a influência das igrejas evangélicas, tanto que foi eleito pastor, e quando o pastor é eleito é porque aquela comunidade daquela igreja apoiou.
Então você vê que diversos pontos, diversas variedades de transferência, de influência e de apoio. É isso aí. Vejamos e pensemos, vamos pensar bastante na influência que nós recebemos nas nossas vidas, seja na política, a influência do pai, da mãe, a influência do consumo. Quantas vezes você está apertado, você já estourou o seu cartão de crédito, mas diante da propaganda você vai lá e compra mais, e isso complica a sua vida financeira. Então o poder da influência, o poder da transferência e o poder do apoio que você recebe na sua vida.